Está chegando o evento mais esperado do ano. Não tô falando de GTA 6, também não estou falando de Vingadores Doomsday, não. Tô falando das eleições, meus amigos. E agora em setembro vai entrar o grosso. O famoso circo eleitoral brasileiro. Aquele evento maravilhoso que, assim como a Copa do Mundo, só acontece de 4 em 4 anos. A diferença é que na Copa a gente briga por causa de futebol. Nas eleições a gente quase perde amizade, termina namoro, briga com o vizinho e, dependendo da família, o almoço de domingo já vira uma espécie de tribunal. É aquele momento mágico em que o cidadão brasileiro descobre que o vizinho que mora na casa ao lado tem opiniões políticas completamente diferentes das dele. E aí começa a diversão. Amigo sai no tapa com amigo, irmão para de falar com o irmão, parente bloqueia parente, o grupo da família que antes servia para mandar bom dia com uma florzinha vira campo de batalha. E tudo isso para defender os nossos queridos defensores da pátria. E o mais engraçado é que enquanto o cidadão comum está quase entrando na porrada com o próprio vizinho para defender seu político de estimação, né? O político tá lá tranquilo, rindo, recebendo salário e provavelmente tomando um cafezinho enquanto dois eleitores quase se matam por causa dele. E é exatamente sobre esse espetáculo maravilhoso que a gente vai falar hoje. O famoso circo eleitoral do Brasil. Nossa! E quando começa oficialmente a temporada eleitoral, meu amigo, aí você percebe que o negócio é muito mais organizado do que parece. O candidato que passou praticamente 4 anos desaparecido, do nada ele aparece, não é mesmo? Um sorriso, aperto de mão, abraço em criança, o cara visita feira, creche, é aquele discurso maravilhoso de quem aparentemente descobriu como resolver todos os problemas do país em apenas um dia. E aí o cidadão promete melhorar a saúde, a educação, segurança, transporte, gerar emprego, combater a pobreza e aquela propaganda de sempre que todo candidato faz, como se estivesse vendendo um produto. Só que na verdade o produto é o próprio candidato. Meu Deus do céu. É nome, número, tudo pra quanto é lado. Você ouve tantas vezes que depois de alguns dias já não sabe se está assistindo propaganda eleitoral ou tentando decorar a senha do seu banco. Cala a boca, bicho. Ô, cara! Cala a boca, bicho! Tu deixa o microfone aqui na tua cara, pô! Respeita o rei! Mas o melhor é quando o candidato consegue transformar a própria campanha em um espetáculo. Ou melhor, um circo. Tem música, personagem, tem apelido, slogan e tem número repetido até entrar no subconsciente da pessoa. Meu Deus! Gente, eu como vocês, eu não aguento mais esse congresso murcho. 17121, com o Dr. Raul Prefeito 25, mudança com verdade, Paulo Bosta, empresário de merda. Você é preso. Vote mulher, mulher na Câmara, mulher no governo, mulher na presidência. Só Chiquinha, ué. Coisa horrorosa. É o certo, tem um amigo justiça, muito vereador que vai tirar o olho. 3688. O Cagado já tem toda uma experiência como vereador, é um lutador, um defensor do produtor rural e fez um grande sucesso como vereador. Aliás, é o seguinte, já está no 3º mandato e não fez nenhuma cagada como vereador. E isso diz muita coisa. Porque eleição deveria ser sobre propostas, histórico e capacidade. Mas em muitos casos parece que estamos escolhendo o mascote oficial da cidade e depois a gente reclama do resultado. Aí fica difícil, né, meu amigo? Que tristeza. Mas espera aí, porque ainda tem uma coisa muito mais interessante nessa história. O eleitor.
fica perguntando cadê a picanha? Ó, Lula, a picanha tá cozinhar agora. O que é picanha? 45. Ô, Lula, 45 a picanha. É os tempos de Lula. Picanha agora é carne cozinhar. É Lula, churrasco, carne, comida. Verdura e batata. O político pode fazer propaganda, prometer o mundo, colocar música e sorrir pra câmera. Mas quem transforma o sujeito em ídolo é o próprio eleitor. E aqui começa o verdadeiro campeonato brasileiro. Tem gente que não vota em político, tem gente que torce. É diferente. O cara escolhe candidato como escolhe time de futebol. Se o político dele faz uma coisa errada, ele arruma uma justificativa. E começa a defender o seu político de estimação como se fosse um parente da família. Se você fala que o político dele roubou, ele acaba dizendo que todo mundo rouba e que ele tem um bom coração, que ajuda os pobres, e é assim. Resumindo, a política acaba virando uma torcida de futebol. Ninguém quer saber quem tá errado, quem tá certo. A única coisa que eles querem é que o seu político vença. Porque enquanto você tá aí na internet brigando e defendendo o seu candidato, ele tá lá tranquilão, recebendo salário, trabalhando, se é que ele faz isso, né? Tomando café e você fazendo campanha de graça. O cara nem sabe seu nome. Provavelmente nunca encontrou o sujeito pessoalmente, mas está disposto a acabar com uma amizade de 15 anos por causa dele. Não interessa se o político é de esquerda, direita, de centro, cima, baixo ou qualquer outra direção que inventarem, cara. Se ele está ocupando um cargo público, ele precisa ser cobrado e não ser idolatrado. Se fez coisa boa, reconhece. Se fez coisa ruim, cobra também. Se prometeu, pergunta. Se gastou, fiscaliza. A minha vida aqui é uma desgraça. É problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada. Também não precisa virar um fã, né? Basta lembrar de uma coisa muito simples. Você está pagando a conta. E talvez essa seja a parte mais engraçada de tudo. A eleição acaba, a propaganda some. Os jingles desaparecem, os candidatos voltam para suas rotinas. E o eleitor? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, não sobrou nada. O eleitor fica com os boletos, com os impostos e os problemas. E com as promessas para ficar cobrando aí. Talvez esteja na hora de mudar um pouco a maneira como a gente encara esse espetáculo. Não precisa odiar político, não precisa idolatrar. Não precisa transformar a eleição em uma guerra civil. E principalmente não precisa tratar candidato como se ele fosse um membro da sua família. Político não é seu amigo. E também não é seu inimigo. Ele é alguém que está pedindo seu voto para ocupar uma função pública. E se ele quer seu voto, o mínimo que você pode fazer é perguntar o que ele pretende fazer com ele. Porque promessa bonita qualquer um faz. Voto abraçando criança, qualquer um tira. Discurso emocionante, qualquer um prepara. O difícil é entregar resultado. Fafá, candidato a vereador, 45-100. Não sou Ronaldo Cunha Lima, mas também sei fazer rima. Vote Rafafá, ele não promete, ele dá. Meu prefeito é Romero, 45. Então na próxima eleição, quando aparecer aquele candidato sorrindo na televisão dizendo que vai mudar o Brasil, calma e respira, meu amigo. Não precisa desligar a televisão, também não precisa jogar o controle remoto na parede, né? Só presta atenção. Pergunta pra você mesmo. O que ele já fez? Pergunta o que ele pretende fazer. Faça uma pesquisa sobre o candidato. Talvez você não esteja escolhendo o candidato. Talvez você esteja sofrendo lavagem cerebral com ritmo de funk. No fim, o problema do circo eleitoral não é existir política. A política faz parte da vida. O problema é quando a política vira religião, futebol e guerra ao mesmo tempo. Aí acabou. Porque quando você transforma político em ídolo, qualquer crítica parece ataque pessoal. E quando qualquer crítica parece ataque pessoal, você deixa de fiscalizar justamente quem deveria estar sendo fiscalizado. Então é isso, meus amigos. Está chegando novamente aquela época maravilhosa em que o Brasil inteiro vira especialista em política, economista, jurista e aqueles blá 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 de sempre. O famoso circo eleitoral tá de volta.
Vai ter promessa, vai ter candidato sorrindo, discussão, vai ter grupo de família aí ó, no WhatsApp pegando fogo. Vai ter amizade sendo destruída e provavelmente vai ter muita gente defendendo o político como se estivesse defendendo a própria honra. Só não esquece de uma coisa. Quando a eleição acabar, os políticos continuam sendo políticos. E nós continuamos sendo o quê? Nós mesmos. Então, antes de entrar em guerra por causa de candidato, lembra que nenhum político merece mais sua amizade do que seu próprio amigo. Nenhum político merece mais sua família do que sua própria família. Que tipo de animal é você? E nenhum político merece ser defendido cegamente. E é isso. Deixo minha reflexão com vocês, meus queridos. E pense bem em quem vai votar. Valeu, galera. Tamo junto e se inscreve aí.